Gente, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com os destaques e as personalidades da nossa região metropolitana, não é? Debatendo, discutindo e aprofundando junto com você a pauta, não é? Os temas importantes que formam a pauta da nossa Baixada Santista diariamente e, claro, os assuntos de maior interesse nacional também. O telefone está sempre aberto para você participar com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião. 30 14 52 81. Ligue para cá, participe com a gente. Pelas redes sociais também, a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Painel Regional que nessa edição recebe com prazer o Antônio Carlos Banha Joaquim, Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Ao lado do vereador Banha, o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel. E à minha direita também, sempre com muita satisfação, Vicente Cassione, articulista e advogado, e o nosso comentarista também já habitual do painel regional. Na abertura, manchetes, não é, dos jornais que são parceiros aqui do painel regional, como o Diário do Litoral, trazendo aqui na capa, né, desta edição que circula por toda a Baixada Santista, aqui a capa aqui, abaixo da foto da presidente Dilma, pesquisa aponta crescimento de venda de imóvel. Segundo o Cresce São Paulo, houve aí um aumento de 15,25% em maio. Só para deixar bem claro para você, crescimento na venda de imóveis usados. Os novos lançamentos, enfim, realmente estão mais do que no freezer, né, atualmente. O Banha recebe aqui, por favor, o Diário do Litoral, repassa lá para o Heraldo. E aqui o Cassione também ganha a edição de hoje do DL, tá certo? E do mesmo grupo de comunicação, está aqui o Gazeta de São Paulo, circula por todo o nosso estado, Baixada Santista, Vale. Manchete esta aqui, a agência indica que pode baixar a nota do Brasil em breve. Agência de classificação de risco, revisando a perspectiva do rating de estável para negativa, o que significa que o país pode, em breve, perder o grau de investimento. Isso preocupa aí os especialistas na área econômica, o governo e todos nós, sem dúvida, né? Gazeta de São Paulo aqui ao vereador Banha, ao Heraldo e também ao nosso Vicente Cassione. E a gente já agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada desta edição do Painel Regional. Banha, vereador do PMDB, mais uma vez conosco. Tudo bem? Prazer recebê-lo, vereador. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, doutor Heraldo, do professor Cassione, a nossa jovem jornalista Daniela. E deixar aqui um abraço a esta mesa dileta. Estive com o nosso querido Frei Claudemir, da Igreja do Imbaré, que assiste diariamente o painel regional. E ele falava e me explicava, Cassione, das pílulas de Frei Galvão, que sempre abençoa os mais necessitados, os desamparados, e a fé que move a nossa esperança. E deixa aqui esta mesa dizendo que reza todos os dias, não só para nós, mas para toda a comunidade santista, para que nós não percamos a fé e que deseja muito paz e bem a todos e que, logicamente, que o mundo ainda não se acaba, Cassione. Ele ainda tem muita fé que nós vamos ainda passar por mais esses obstáculos. E deixamos aqui também o nosso abraço afetuoso, carinhoso e de pronto restabelecimento ao nosso amigo Mantovani Calejon, que já se encontra no quarto, que já está em restabelecimento. Saúde e vida longa a você, Mantovani Calejon. Muito bem, fazemos do Banha as palavras nossas todas aqui da bancada, o pessoal da produção do painel, o nosso Mantovani Calejon, participando sempre conosco aqui às segundas-feiras, né? E aí com probleminha de saúde, você gravou um pouquinho mais, mas como disse o vereador, está no quarto já, se recuperando, em breve estará de volta ao convívio de todos. Um grande abraço aí ao nosso Mantovani Calejon. Heraldo José dos Santos, tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, depois dessa profissão de fé do vereador Banha. Quero cumprimentar toda a mesa e os telespectadores. E um abraço também, claro, ao Frei Claudemir, da Igreja do Imbaré, aqui na cidade de Santos. Obrigado pelas palavras, tá certo? Vicente Cassione, prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, Boturão, Heraldo, Banha, a jornalista Daniela. Eu retribuo Pax et Bene ao Frei Claudemir e fico satisfeito de ver que o Banha precisou
recorrer ao Senhor para se reabastecer de esperança. Quer dizer, assim também é mais fácil, né? Com as suas bênçãos, as suas orações, o Banha vem fortalecido. Porque para ele ter ido aí, é evidente que eu tinha esvaziado um pouco as esperanças do Banha. Agora quem precisa ir aí sou eu, porque para ver se eu consigo os mesmos benefícios dele. Um abraço para o senhor e para os caríssimos telespectadores. 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, a sua opinião, fique sempre à vontade com a gente. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, você pode enviar a sua mensagem. Lembrando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado, você pode rever o programa por inteiro, os trechos que julgar mais interessantes, sempre através do YouTube. E sempre atenta à sua participação e à nossa produção aqui conosco, mais uma vez, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto, esperando a sua participação com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. E hoje, o nosso repórter cidadão esteve na Rua do Peixe, conversando com as pessoas sobre as reivindicações dos comerciantes. Muito bem, daqui a pouquinho o repórter cidadão, então, só para não perder esse gancho religioso e espiritual, ontem o Dr. Paulo Miyamoto, que é especialista em odontologia legal e reconstrução facial, especialmente na área de Santos, enfim, né, participou, deu uma aula para a gente aqui, ao lado do Fernando, da Cúria, do Imbaré, né, o Heraldo. Isso. E ele está embarcando, o Miyamoto está embarcando para o Peru, para fazer a reconstrução facial aí de vários santos peruanos, né? Eu fiquei até espantado como é que o Peru tem tantos santos assim, né? E o Brasil, 20 vezes maior que o Peru, né, em território, em população, tem um candidato a santo hoje, né, que é o Frei Galvão, né? Ainda não está sacramentada lá a sua santidade, mas está a caminho, né? Você tem alguma explicação para isso, Geraldo? Não dá para tirar santo do Brasil, não? Eu não sei, eu não sou muito versado nessas questões religiosas, eu fugi um pouco da igreja, viu? É coincidência, Banha? Meu amigo, você tem que semear chorando para colher sorrindo, mas o povo brasileiro tem chorado tanto e amargado tantas agruras, Cassione, que só está nascendo arroz, porque diz que o arroz nasce no charco. São lágrimas de choro, de suor, de sangue, mas eu tenho certeza que ainda há grandes exponenciais no meio da comunidade. Nós tivemos aqui uma representante em São Vicente, que fez um trabalho maravilhoso, a nossa querida mãe Dolores. Foi. Eu tenho certeza que um dia toda a comunidade brasileira vai reverenciar esta senhora que acolheu os enfermos, os acamados. Isso é um. Tivemos aí casos na Bahia, casos no Rio Grande do Sul, mas realmente cada dia que passa está cada vez mais difícil achar pessoas que vêm aí de milênios e milênios, desembarcam em países como o nosso e que fazem somente paz, bem, levam a compaixão, a misericórdia, a caridade. Eu acredito, mas o Peru, logicamente, é mais antigo. O Peru tem mais... a espiritualidade já passa por Machu Picchu, né? Onde o retiro espiritual e aquela calmaria... Vicente Cassione pode explicar com mais propriedade, que esteve por lá. Não estive. Nunca esteve em Machu Picchu? Não. Mas é um caminho que eu recomendo ao senhor para acalmar o seu coração, para dizer tranquilidade e a esperança necessária que nós precisamos. É coincidência, Cassione, o país mais católico do mundo, até hoje não temos um santo? Não, temos Santos, que é a cidade, e o Santos Futebol Clube. Já é muito, né? Já é bastante. Tá bom. Você querer que o Brasil dê santos em profusão, não é fácil. Não sei se é porque o Peru é mais antigo em termos de civilizações originais, eu acho que nós somos idênticos. Eles tiveram uma civilização mais evoluída
não é? Como nós tivemos os astecas, os maias, passaram não é? por lá. Os incas. E os nossos índios não têm uma tradição de cultura, de civilização que eles tiveram. Mas não se deveu a isso a santificação, porque a santificação é de gente que veio de 1500 para cá. Os santos do Peru o Peru tem a mesma idade que nós temos, com a descoberta da América. É que eles devem ter gente mais bem comportada e mais heróica e mais estoica do que nós. O fato é que os santos anônimos, eu acho que isso nós temos mais do que eles. Muito bem. Mas são anônimos, então ninguém conhece, porque tem muita gente que pratica a santidade todo dia. Você pega, por exemplo, as enfermeiras vocacionadas, que todos os dias cuidam de doentes, mexendo com as fezes, os vômitos e a urina das pessoas. Isto, para mim, já é uma forma de santificação, de sacrifício, que pouca gente tem condição de fazer. Mas as escolhas da igreja são... Temos o Anchieta, Padre José de Anchieta, não é? E temos outros, é que eu não vai lembrar agora. Não me lembro agora. Muito bem. Lá no Nordeste tem uma veneração muito grande por Padre Cícero, que não é reconhecido um santo. Né? É verdade. Não. Quem sabe um dia, né? Bom, a gente tem aí o Eletrolão para falar um pouco, né? Lamentavelmente, a sequência da Operação Lava Jato parece que não tem mais fim. Mas uma outra grande novidade da política paulista ou paulistana, eu queria uma avaliação rápida de vocês aí, a entrada do apresentador de TV da Band, não é? E foi da Record também, José Luiz da Atena, no Partido Progressista, o PP de Paulo Maluf, né? E entrando para sair candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, disse ele na entrada do PP, quando assinou a ficha, olha, Maluf tem em todos os partidos, não é só no PP. O que você acha que isso pode acrescentar à política, atrapalhar, não muda nada? Enfim, Heraldo, o que você pensa aí? Olha, vem pelo menos agitar a eleição, o processo eleitoral do ano que vem. E essa farpa que ele lançou para o Maluf foi porque o Maluf disse que a vinda dele para o PP que não acrescentaria muita coisa. Né? Mas eu acho que vai acirrar a disputa, porque é um sujeito popular, né? As pessoas gostam do tipo que o Datena faz na televisão e, de certa forma, eu acho que vai engrossar bastante o caldo da sucessão municipal em São Paulo. Você acha, Banha, da mesma linha ali do Heraldo? É a maior audiência da rede Bandeirantes. A urna é o termômetro da satisfação popular. Só se coloca na urna aquilo que o povo quer, aquilo que o povo escolhe. E a gente viu o crescimento da bancada da bala. Por que o crescimento da bancada da bala? Porque é uma insegurança, porque as pessoas estão na contramão da direção, vivem assustadas o dia todo. E fazem... Quando pega alguém que faz, ou que executa, ou que tem dentro do seu currículo, você vê que tem coronéis da rota, você vê lá que tem delegados que trabalhavam diuturnamente, falando e combatendo a violência, então cresceu. Bancada evangélica. As igrejas começaram a mandar seus correspondentes, cada vez mais o número de fiéis, o número de pessoas que correspondem a determinadas siglas das igrejas, seja da Universal, da Assembleia, da Igreja Católica. E aí nós também tivemos um crescimento da bancada dos artistas. Daí o Tiririca é artista, né? O Romário, jogador de futebol, e agora vem o Datena. Sérgio Reis, deputado federal. Sérgio Reis, vai tudo nessa bancada, está crescendo a bancada. Então, são artistas, são televisíveis, é o efeito da mídia. Então, a gente vê aqui essas bancadas crescendo. Agora, querido, já teve lá o Ratinho, já teve lá o seu Lula como deputado federal. O Ratinho quebrava tudo, que ia fazer, que ia acontecer, e o Datena vai para esse mesmo caminho. O problema é quando vamos ter uma reforma política que faça consagrar aquilo que está instituído pela Constituição Federal, do povo, pelo povo, para o povo e a favor do povo. O que a gente vê são grupelhos de interesses da sociedade que, logicamente,
elitizados chegam aí à cadeira do Congresso Nacional ou do Senado, porque o ser humano comum, que está imbuído de boas ações, de trabalhar em pró de uma nação, fica muito difícil de chegar num sistema político eleitoral como esse, e logicamente vai aparecer muito mais Datenas, daqui a pouco o Marcelo Rezende, daqui a pouco o amigo do nosso professor Cassione. Não, o jornalista do Jornal da Nacional. William Bonner? O Bonner. Acho que Só não. está faltando o William Bonner também se candidatar. Ele veio com chapa completa. Ele disse que o candidato a vice dele é o deputado, o delegado Rolim. Né? Olim, aliás. O delegado Olim é o candidato na chapa dele a vice. Do PP também? Do PP. Exatamente. Cassione, o que você acha? O Datena, que é um grande comunicador, isso sou eu que estou dizendo, assina embaixo, baita comunicador, competente naquilo que faz, né? Agora, está entrando na política, ele que sataniza diariamente todos os políticos de A a Z do país e agora se filia a um partido político e garante que será candidato à Prefeitura de São Paulo. Isso acrescenta aí a política? Ou o que você pensa? Bom, primeiro eu tenho um bom relacionamento, ótimo relacionamento com o Datena. E eu o respeito por aquilo que ele tem como exteriorização de comportamento. Ele é coerente. Você não vê o Datena contraditório, ele é coerente. E às vezes erra, e quando erra, ele se desculpa e ele reconhece o erro. Ele tem uma aparente prepotência, uma aparente arrogância, que é uma característica dele, que na verdade é uma defesa, é uma máscara, uma capa que ele põe, porque ele é um homem extremamente sensível e sentimental. De tal maneira que, do ponto de vista do caráter, eu não tenho dúvida de que ele é um bom caráter. Do ponto de vista da personalidade, ele pode ter uma ou outra distorção, como todos nós, pelo menos eu digo, eu pessoalmente, não vou falar de todos nós, em termos absolutos, eu não vou dizer. Eu tenho, acho que muita gente tem uma distorção ou outra de personalidade. O que eu acho é que competência para exercício de um mandato nem sempre tem a ver com competência para o exercício de uma atividade de comunicação ou artística. Moacir Franco passou, e é meu amigo, passou em branco no Congresso Nacional. Moacir Franco. Aguinaldo Timóteo se debateu, não fez grande figura. Mas nenhum deles nos envergonhou, nenhum deles desonrou o seu mandato. Nem o Tiririca, é bom que fique claro isso, né? Nem Sérgio Reis, nem Frank Aguiar, nenhum deles. O Russomano nunca foi um mau parlamentar, de tal maneira que eu sempre digo o seguinte: o máximo que a gente pode esperar de mal que esses artistas, esses homens de rádio, de televisão, de comunicação, o mal que eles podem fazer é não brilharem lá como eles brilham nas suas atividades. Eu, se morasse em São Paulo e o Datena for candidato para valer, porque ele também blefa e ele também brinca. E às vezes ele faz uma jogada, mas se é para valer, eu, se morasse em São Paulo, não tenho dúvida nenhuma que votaria nele. Porque pior do que qualquer outro ele não vai ser. Com a diferença de que dificilmente um homem que tem a vida limpa e que cumpriu sempre muito bem o seu dever com coerência, vai se lamear. Qual é o meu medo? É o segundo escalão. Ninguém se livra do segundo escalão. Quando você assume um cargo, o segundo escalão te vende. O segundo escalão é o cupim que vai comendo por baixo. Quando você espanta, está tudo bonitinho. Pois o dedo furou. Não foi você que fez o estrago. Segundo escalão. O segundo escalão tem vícios, né, que nós sabemos quais são. E no Brasil, mais do que em qualquer lugar do mundo, o segundo escalão manda muito. E mandando muito, se desmanda muito, para dizer o menos. Muito bem.
Eu comungo da ideia do professor Cassione com relação à idoneidade, com relação ao comunicador que o é, mas dá a impressão, nesse ar de crítico voraz, e tem um canhão na mão, e a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, o trabalho como um todo do Zé Luiz da Atena, onde conheci que era um amigo aqui muito próximo do Marcos Bassi. Para quem não sabe, a esposa do Bassi é oriunda da nossa cidade, de Santos, sempre andava por aqui. E a gente sabe do caráter, do perfil, extrovertido até algumas vezes ao falar, mas é aquela figura, Cassione, que o brasileiro espera. O que o brasileiro desacorçoado da política, de tudo, o que ele espera quando sai um anúncio desse? Bom, chegou o salvador da pátria. Isso não dá para jogar nas costas nem do Zé Luiz da Atena, nem do Tiririca, nem do Russomano, nem do Pelé, nem do... ninguém. Até porque a pátria não tem salvação, na minha opinião. E até que ninguém faz... O andorinha não faz verão. O cidadão não vai ter aquela entrada que precisa ter, ou seja, ter um apoio para aprovação de leis, para que possa ter uma comunicação direta com seus ministérios, seja ele no Congresso, seja ele no Senado, e ainda se ventila ele como candidato a prefeito de São Paulo. Poxa, quantas pessoas e quantos interesses estarão aí? Nós vimos aí o dono da emissora. Quantas vezes falaram, o Silvio Santos vai ser presidente da República. Em 2 meses, esse sonho se enterrou. Ou seja, começaram os apertos, as ameaças, os jogos escusos, os interesses, amedrontaram um empresário praticamente estabelecido, estabilizado financeiramente, economicamente, que o cidadão, de uma hora para a noite, ele não falou mais nisso, mais nunca. E o Antônio Hermínio levou uma pregada também, um homem correto, um homem probo, um homem que trabalhou em prol da comunidade, a Beneficência Portuguesa de São Paulo que o diga. Então a gente vê que muitas dessas pessoas, quando põem a cara, Cassione, são pessoas limpas, pessoas honradas, acabam se decepcionando, acabam às vezes adoecendo e às vezes acabam até morrendo de não ter a oportunidade de levar as suas ideias, os seus ideais, porque acaba morrendo no nascedouro, ou seja, a ideia morre quando nasce. O cidadão não avança, por quê? Os interesses, não é aqueles interesses do nosso Jânio Quadro, aqueles interesses, mas é mais ou menos esses interesses que cerceiam, que calam. Forças ocultas. Cerceiam, calam e bancam. Mas você vê, Banha, você tem toda a razão, e estamos falando a mesma coisa, mas você vê que São Paulo teve um Prestes Maia, São Paulo teve um Faria Lima, São Paulo teve o próprio Jânio como prefeito. São Paulo teve Covas, Maluf, pessoas que cumpriram o seu dever. Estou falando daqueles sobre os quais ninguém disse nada e que deixaram um legado indiscutível. Faria Lima foi um dos melhores prefeitos de São Paulo. Prestes Maia foi um grande prefeito. Não é? Hoje, o difícil é você olhar o horizonte e ver onde é que tem a cópia, eu já não digo nem o original, a cópia dessas pessoas que foram extraordinárias. Aqui em Santos você teve, por exemplo, nós sempre falamos aqui, 2 figuras maravilhosas. Antônio Manuel de Carvalho, que nem eleito foi nomeado, e foi um prefeito extraordinário, e Oswaldo Justo, que ninguém tem isso para dizer deles. Então, o que está faltando hoje é gente para ocupar o espaço político. Aí começa a vir de fora, porque como o espaço político está deteriorado, e você conhece mais ou menos, conhece bem mais ou bem menos, e às vezes nem conhece a verdadeira cara por dentro de pessoas que andam por aí, mas a gente sabe. Então, você hoje procurar com a lanterna do Diógenes lá, onde é que está o homem, procurar é difícil. Então, eu acho que o da Atena, que eu estou dizendo, pode até que ele esteja brincando, mas se ele estiver levando a sério e levar essa eleição, pode ter certeza que nós não vamos ouvir falar
de escândalo, de sujeira, de coisa nenhuma. Porque quem é que tem em São Paulo? Haddad para reeleição. Marta Suplicy. Quem é o candidato do PSDB? 8, tem Bruno. 8. Se sabe ainda. Tem 8. Bruno Covas. Então, sempre da mesma, no mesmo congelado, aquela comida que você faz, põe na geladeira no congelado. Sem gosto, Tira né? sempre dali. Uma coisa nova, pelo menos serve para provocar um pouco mais, não é, as pessoas e despertar um pouco mais as pessoas para pensarem bem no que estão fazendo. Vamos aproveitar isso aí para o nosso intervalo. Já já retomamos aqui a sequência do painel regional. Em instantes. Vamos voltando aqui, o segundo bloco do nosso painel regional. Conosco o Banha, vereador do PMDB, o Heraldo José, o nosso Cassione, não é? Daniela já com algumas participações importantes. E eu só dou sequência aqui, essa informação que a gente vem passando desde segunda-feira. O Julho Amarelo, a campanha Julho Amarelo aqui é uma parceria do Grupo Esperança com a Coordenadoria de Doenças Infectocontagiosas da Secretaria de Saúde aqui de Santos, não é? Já tivemos atividades domingo, segunda, terça, hoje também atividades, hoje é dia 29, de hoje até dia 31, as testagens rápidas para hepatites, os resultados saem em 50 minutos, começaram às 9 da manhã, terminam às 5 da tarde, lá no Poupa Tempo, na Rua João Pessoa 246, no centro de Santos. Sempre é bom fazer esse teste, porque é uma doença silenciosa, não é? Você não sente absolutamente nada e quando vê, de repente, a coisa está já adiantada. Especialmente a hepatite C, que ou pode ser, não é, fatal. Na sequência aqui, a gente tem essa questão que envolve aí a prisão do presidente licenciado da Eletronuclear. Eu nem conhecia essa Eletronuclear, nem sabia que existia esse diabo dessa Eletronuclear. Almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. E também a prisão de Flávio Davi Barra, que é o presidente da Andrade Gutierrez Energia. Então, no meio dessa história do Petrolão, da Operação Lava Jato, surge agora o tal do Eletrolão. Ou seja, acho que não tem mais fim, vereador. Já vem de longa data isso aí, né? Já vem de... Começou lá atrás, eu era menino, Cassione, tinha a Sudene. Aí da Sudene, aí tinha o MTD VPN, que é o Portobras. Aí vai passando, vem Mensalão, Sunamã. vem Turbilhão, vem Sunamã, vem tudo. Já vi de quase tudo. Eu acho que onde apertar, explode. Porque não é possível que fala assim, tá mais fácil falar assim, qual é a empresa ou qual é o ministério ou qual é o segmento da sociedade que escapou disso? Qual foi? Acho que tá mais provável, é mais difícil você achar uma empresa que trabalhe corretamente do que você fazer o juízo de falar assim, olha, como é que está a transparência desse segmento da sociedade? Onde que você vai? E isso, infelizmente, eu estou assustado. Tenho visto a economia afetada duramente. A gente tem visto pelas ruas, por onde passa, o número considerável aumentou de lojas para alugar, casas para serem vendidas, aumentaram o consignado de 30 para 35, porque é o dinheiro que gira na cidade. O aposentado voltou a ser rei novamente para os bancos, porque dali é um dinheiro certo, líquido e certo. No final do mês ele vai e retira. Então, se ganha com remédio, se ganha com consignado, se ganha com aposentado, se ganha com a venda ou com aluguel, cadê o capital? E ainda quando vai no capital, que é investido, dinheiro do BNDES, para serviços particulares, bem. Quando é para Santa Casa, demora. Quando você investe em empresas que deveriam estar gerando receita, gerando economia, Eletrobras, Eletrolão, a Petrobras, parece que se perde, é um dinheiro que se joga, está se jogando água no mar. Não adianta, joga lá, ninguém vê nada, vai se investigar, daqui a 20 anos vai se achar o culpado, daqui a 10 anos, não se vê retornar esse dinheiro que se roubou e o povo está já com o saco cheio de tanta denúncia, de tanto de mensalão. Quantos Moro da vida vão ter que ter aí? Quantos juízes do naipe do Moro? Não vai ter, gente.
não vai ter papel no judiciário, não vai ter mais promotor público para investigar, delações premiadas olha, realmente as empresas a nível Brasil, as autarquias, estão todas elas, cada dia que passa, caindo uma a uma, caindo de 4, caindo com os escândalos e caindo com a podridão, principalmente da corrupção. O Banha me falou alguma coisa, disse agora, o Cassiano, uma frase, me veio uma imagem à cabeça assim, né? A lama tomando conta de todos nós. Alguém pode morrer afogado na lama? Não, né? Sufocado, pode sufocado. morrer asfixiado. Asfixiado. Afogado não dá afogado é na água. Asfixia, não então, entra o ar. Me parece, a imagem que o Banha colocou agora, me surgiu uma imagem na cabeça, né? Essa coisa assim, a lama tomando conta de tudo, né? E o país asfixiado embaixo dela. País sujo. Eu digo o seguinte, em primeiro lugar, o Banha diz que o povo está com o saco cheio. Eu digo, eu estou cheio de ver o povo votar mal. Vamos começar pelo começo. Todos os políticos corruptos e ladrões que tomam conta do Brasil, principalmente de 1960 para cá, porque a República já foi um erro absoluto. Para trás da República, no tempo da monarquia, esse país cresceu e estava no mesmo nível dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do desenvolvimento, mesma coisa. Em 1840, era a mesma coisa. Depois que veio a República, que já começou com aquela farsa lá da Praça da Lampadosa, né? Aquilo, de lá para cá a gente já viu o que deu. O que eu quero dizer é que o povo escolhe todo mundo que está aí. Aí vem assim dizer, não, mas a gente não sabe, a gente não tem como adivinhar. Tem sim. Tem sim. Primeiro que o povo não participa dos partidos políticos, que é o caminho para fazer com que os eleitos sejam eleitos. Ah, eu não me meto em política. Não se mete em política? Mas por que não se mete em política? Da política depende o aluguel que você paga, depende o preço da comida que você come, depende a qualidade de ensino do seu filho, do seu neto, de não sei mais o quê. Da política depende o preço da luz, da água, do telefone. Da política depende a construção da estrada. Da política depende de tudo. E você não se mete em política, e a política desaba em cima de você. Primeira coisa. Segunda coisa, escolhem mal porque estão mais distraídos em ver novela, em se divertir, em entretenimentos, em gozar a vida, não é? E não prestar atenção naquilo que é sagrado, a escolha dos que governam. Isto é culpa nossa, do povo. Então, eu também estou cheio, mas estou cheio de ver as más escolhas. Em segundo lugar, ou em terceiro, não há uma obra praticamente pública de grande porte no Brasil que não tenha corrupção. Vou repetir. Não há uma obra de grande porte no Brasil que não tenha corrupção. E até as pequenas. E agora eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Quando eu construí minha casa, talvez isso deva ao meu sangue lusitano ou italiano, não sei, eu cuidei de, na construção da minha casa, fazer superfaturamento. Superfaturei o preço da obra. Quer dizer, quem se ferra sou eu, né? Claro. Depois, eu recebi propina do empreiteiro que construiu a minha casa. Isso para mostrar que qualquer obra no Brasil, até que você faz em causa própria, simulando uma palhaçada que eu não sei fazer, né? Superfaturei o preço da construção da minha casa. Quem saiu ganhando? O cara para quem eu paguei a construção da minha casa. Mas aí ele me deu propina. Ficou elas por elas. Claro que eu estou brincando, mas é para mostrar que há uma cultura que não tem mais jeito. Você mexe na eletro não sei o quê. Esse Otto, esse almirante, você pega o currículo dele, é seríssimo. É muito bom o currículo dele. Era um homem idealista. Era um homem que criou a empresa paralela de energia nuclear no Brasil. Foi o homem que permitiu o enriquecimento do urânio.
que leva até a fabricação da bomba atômica e da energia nuclear. Esse homem foi um idealista, tudo praticamente se deveu à iniciativa dele, um almirante. Agora veja como acaba todo mundo tendo o seu preço. Ele deve ter passado a vida inteira fazendo tudo o que ele fez, com muito idealismo e com muita vontade. De repente, quando ele vê que é tudo uma sacanagem só, e que ele não devia ganhar no seu salário dele de almirante reformado, o camarada cai na tentação e acabou pegando um dinheiro aí, que eu acho até que pelo vulto de Angra, pelo vulto do que são as obras, dizem que foram 4 milhões de propina, é pouco perto do que se dá de propina quando se constrói uma ponte entre o nada e o lugar nenhum. Agora, caiu em tentação, mas fez um trabalho indiscutivelmente, até o momento em que ele caiu em tentação, que é um trabalho importante e ao qual o Brasil deve muito. Isso é que eu digo, todo homem tem seu preço. Às vezes não chegam no preço da gente. E você morre sem ser vendido. Mas ele fez. E no fim é uma coisa que desaponta todo mundo, que depois de fazer tudo que ele fez, que ele podia ter tido um currículo grandioso, talvez tenha caído em tentação. Outros que não fazem nada, e parece que fazem muito, caem em tentação muito antes. Aliás, já entram, porque já caíram em tentação com a intenção de ganhar o indevido. Lamentavelmente é assim. Professor, o senhor, uma pessoa vivida, Heraldo aqui também, uma pessoa experiente. Sabemos que educação é a base de uma nação, é através dela que a gente revoluciona o mundo. Como correr atrás desse prejuízo, professor Cassione, o senhor, uma pessoa que tem um conhecimento muito certo, sociólogo, uma pessoa que estuda principalmente o juízo humano, o intelecto das pessoas, o senhor está sempre correndo atrás. Como é que quanto tempo vai levar para o Brasil? Nós estamos vivendo um momento de desespero, um momento de violência, um momento onde farinha é pouca, meu pirão primeiro, o momento da vantagem, o momento da corrupção. Como é que a gente vai atinar para a educação? Quando começa? Quanto tempo levará para a gente chegar como o Chile, a Suíça brasileira? Será que demora? Será que nós temos chance ainda? Será que as nossas crianças ainda vão poder ser amparadas? Vai ser da tenra idade que nós vamos começar a dar a condição de ciências políticas, do que é a importância da política na cidadão, na concepção da vida, no dia a dia do ser humano? Como é que a gente sai desse abismo, professor? Cassione vai responder daqui a pouquinho, a gente faz mais um intervalo e o painel regional volta já já. Que vivia no júri lá. Muito bem, a gente volta aqui, o terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, acelerando um pouquinho o nosso ritmo aqui com Banha, com Heraldo, com Vicente Cassione, para a resposta ao Banha, né? A gente poder atender também os nossos telespectadores sobre quando é que vai começar. O país vai ter uma educação importante, não é, para todas as crianças, de alto nível, de qualidade, como os tigres asiáticos eram, os Estados Unidos, a Europa, essa coisa toda, o Chile aqui próximo, a própria Argentina, né? Para a gente poder avançar um pouco mais. Olha, eu não tenho a pretensão de ter respostas para muitas perguntas. Até porque muitas perguntas eu faço para mim mesmo e às vezes para os outros também e não tenho resposta. Não tenho sabedoria suficiente para poder dizer que aquilo que eu digo é absolutamente infalível, de jeito nenhum. A única coisa que eu vejo, e a resposta não vem de mim, vem da história, eu recorro à história para dar determinadas respostas. A história mostra que, na situação em que nós estamos hoje no Brasil, que é as vísceras abertas, fizeram uma laparotomia, abriram do mento ao púbis e as entranhas todas para fora. É uma necrópsia que está sendo feita no Brasil. Eu digo o seguinte, só falta, daqui a pouco, aparecer o último estágio. Gente da Polícia Federal sendo corrompida pelo sistema. Porque, por enquanto, a Polícia Federal fez a abertura, pôs as vísceras do Brasil para fora.
O meu medo é que num determinado momento o sistema seja tão forte que comece a contaminar uma parte da Polícia Federal. Espero que não. E eu dizia, a história mostra que na situação em que nós estamos hoje, só tem duas respostas que eu poderia dar ao Banha, não minhas respostas. Uma é, quando o afogado vai ao fundo, é que ele vem para a tona. Nenhum afogado morre afogado e fica na tona. Primeiro ele vai ao fundo, depois ele gaseifica e ele emerge. Nós vamos chegar ao fundo do poço, se é que já não chegamos. E aí você vai para a conflagração social. É aí que nascem as guerras civis, as revoluções, as conflagrações sociais, o sofrimento, a dor, porque é só isso que muda as nações e a história mostrou sempre isso. Eu quero que vocês me mostrem um caso de uma modificação histórica, de pensamento, de cultura, de evolução, que não tenha sido pela morte, pela dor. Vamos ficar com o último exemplo de mudança de época, a Revolução Francesa. Morreu muita gente, morreram inclusive os grandes pensadores e os revolucionários. Então, é pela dor, pelo sofrimento que as pessoas se redimem. O Schopenhauer dizia, só a dor constrói. Não é pelo prazer, não é pelo gozo que você chega a lugar nenhum. A outra hipótese, na prática, hoje, teria que ter alguém que tivesse a coragem para dizer Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, UTC e OAS fechadas, fora do circuito. Traz empresas de fora, de grande porte, para trabalhar aqui. Essas, se continuarem trabalhando, porque se não trabalharem, o Brasil para. O Brasil precisa de obras, e de grandes obras. Se forem elas mesmas, você vai trocar apenas as moscas, o resto fica igual. Então traz gente de fora para tentar ver se são um pouco menos corruptíveis para poder tocar esse Brasil para frente, porque com o que está aqui não vai mudar nada, na minha opinião. Muito bem. Daniela, participações aí com a gente? Temos sim, do Adel. Está comentando, doutor Cassione, meu respeito ao da Atena, mas o Celso Russomano está muito mais preparado para a Prefeitura de São Paulo. Opinião, né? Respeito a opinião, claro, evidente. Na sequência, Daniela, pois não. O Edson do Rádio Clube está comentando, domingo passado fui ao cemitério visitar um ente querido no cemitério da Areia Branca. Fui acender uma vela no cruzeiro, mas quase não consegui porque ali tinha virado um lugar de despacho com charutos, velas pretas e de várias outras cores. Já está liberado fazer essas coisas dentro do cemitério? E de quem é a responsabilidade dessas coisas? Não, nunca esteve liberado. Logicamente que precisa haver um convívio harmônico entre as religiões, entre os membros, entre as pessoas que convivem dentro do cemitério, porque é um local público. Lá caminham desde evangélicos, católicos, livres pensadores, religiões afrodescendentes, então... E ateus. E ateus. Logicamente, nós temos que ter o convívio e quem responde justamente isso sempre é a prefeitura, no caso, o Bento, hoje que faz um serviço bonito, faz um trabalho muito bom, à frente dos cemitérios, é o chefe dos cemitérios de Santos, da coordenadoria dos cemitérios, e o Bento tem feito um trabalho, inclusive, esclarecedor junto a essa comunidade que frequenta o cemitério. Mais participações, Daniela? Sim, pergunta do Well. Gostaria de saber qual é a maior crise, Grécia, Petrobras, BNDES, Eletrobras ou a do Santos Futebol Clube? Vixe, O Santos fica para outro departamento, né? Agora a Grécia eu acho que ainda está um pouquinho à frente, né? Esperamos que não chegar lá, né, Heraldo? Pois não. A situação é muito grave lá, Gravíssima, mas né? fecharam um acordo lá e vão ter que suportar todas aquelas agruras que o primeiro-ministro vociferou que não cumpriria e acabou cedendo. Agora, do Brasil também é praticamente semelhante. Uma distância ainda... Em termos de corrupção, a nossa só perde para países africanos, alguns deles, inclusive, para os quais o Obama apontou o dedo. Acho que foi bom ele ter feito isso, embora, evidentemente, os Estados Unidos tenham sido, durante muito tempo, grandes corruptores, não é, da humanidade, das nações. A gente sabe disso. Acordo com o Saddam, depois mata o Saddam. Acordo com o Bin Laden, depois mata o Bin Laden.
faz a guerra do Iraque, partindo de uma farsa. Então, mas não foi o Obama, foi a geração Bush, que é uma geração de gente asquerosa, na minha opinião. E tem o Bushinho lá. Tem o Bushinho agora Bush tentando. 3 lá né? tentando. Então só também falta o povo americano viabilizar. eleger esse Bushinho. Né? Cada um tem o governante que merece. Mais participações? Temos Daniela? sim, Fernando Araújo. Os santos canonizados têm isso como uma homenagem ou reconhecimento oficial da Igreja, mas não tem com o que se preocupar com esse tema, pois existe o Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, para homenagear ou reconhecer todos os santos que a Igreja ou as pessoas em geral não tenham conhecimento, independente da religião. Perfeito, concordo absolutamente com ele. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui na abertura, porque Peru, que é um país pequeno, perto do Brasil, tem lá 4, 5, meia dúzia de santos lá, e o Paulo Miyamoto vai participar lá da reconstrução facial de alguns deles. E aqui no Brasil nós temos apenas um, não é? 3, não é? 3 encaminhados? Não, 3 lá no Peru 3 lá no agora. Peru. E aqui um... O trabalho do Não, minha Frei tem Galvão, mais, aqui o tem Frei mais. Galvão tentando aí. Tem a madre, se não me engano, a madre Paulina, tem o padre Anchieta. Nós devemos ter uns 6 Santa Baquita. que já foram canonizados. Mas como o Banha lembrou e o Cassione também, né, tem muita gente aí do povo, não é, que merecia também essa mesma deferência. O não é? povo vai entre o contingente dos diabólicos até o contingente dos Dos santificados. santificados. Nós temos uma matéria, um VT, no Repórter Cidadão. É isso? Na Rua do Peixe? não é? Isso, na Rua do Peixe. Ele foi lá saber sobre a... Desculpa que eu esqueci. Sobre o que o pessoal... as necessidades maiores do pessoal lá na Rua do Isso, Peixe. isso, tá pra- reivindicações dos Exatamente, comerciantes. está para ser desativada aquela região lá, aquele ponto de comércio. É verdade. Né? E a prefeitura ainda não conseguiu chegar a um acordo lá com os Vamos comerciantes. acompanhar então? Podemos acompanhar então. A famosa Rua do Peixe. Agora com Elaine dos Santos Cavalcante, que é comerciante aqui na rua e que está assombrada com a situação do comércio. Afinal de contas, há anos vem enrolando e o problema dos comerciantes não resolve. Tudo bom, dona Elaine? Tudo bem. Como? O que está acontecendo aqui com vocês, comerciantes? A situação ainda não foi resolvida? Não, ainda não foi resolvida. O nosso prefeito só está prometendo, falando que vai começar a construção, a qual o projeto já está pronto, já está tudo viabilizado aí para a nova construção da Rua do Peixe. Porém, a gente não recebe nenhuma resposta. Passamos vários e-mails aí, tentando falar na parte nos setores a qual a gente já tem contato, que inclusive tentamos falar com o Flávio Jordão, o Rogério Custódio. E até agora ele falou assim: Elaine, temos que aguardar que o prefeito está viajando, está com algumas comissões já marcadas, reuniões marcadas, mas até agora a gente tem que aguardar. Isso já vem se estendendo há meses e nada é feito, ninguém vem falar com a gente, só vem alguns trabalhadores da prefeitura fazendo anotações de quem está trabalhando e nada de ser resolvido. Enquanto isso, a gente está passando por esse problema seríssimo de como que se fala, os problemas de falta de movimento, problemas que o governo está gerando aí com a sociedade toda. E a gente está sendo prejudicado demais, porque eles estão fazendo uma obra aqui próximo ao Canal 7, onde fecharam o nosso trânsito, fecharam aqui na frente há algum tempo e, quer dizer, toda essa via aqui que tem acesso só dá no Mercado do Peixe e a nossa Rua do Peixe ficou isolada. Ficou muito isolado. Então a gente está pedindo quase que um socorro para o prefeito para que ele tome atitude. Porque o poder público não falou que ia voltar a multa diária, por que o prefeito não dá uma solução a tudo isso? Então quer dizer, além do prejuízo financeiro pela falta da clientela que não tem como vir, vocês ainda pagam multa, ainda tem o prejuízo de ser autuado, é isso que está acontecendo? Não, quem vai ser atual é a prefeitura. O poder público falou que a multa diária a qual eles não construíssem a nova Rua do Peixe, desse uma finalidade na Rua do Peixe, eles estariam multando a prefeitura que há anos atrás estava sendo pago pela prefeitura, foi adiada para poder eles darem uma solução à nossa Rua do Peixe e nada foi feito até agora. Muito bem, só para fechar, então, estamos em cima da hora, encerrando o painel regional. Um rápido comentário sobre essa questão da Rua do Peixe, Banha, pois não? É antiga, um problema que vem se arrastando
não é de hoje, não é um problema, diga-se de passagem, do atual prefeito, mas que se arrasta desde a época de Thelma de Souza, desde Davi Capistrano, já se correu na justiça, tem uma multa estratosférica de milhões, que com essa multa pode-se fazer um novo terminal pesqueiro. Mas, Cassione, está tendo um imbróglio aí entre o Ministério da Pesca, entre o SPU, entre o governo do estado e a prefeitura, que nos leva... Os empatadores gerais da União. Eu queria fechar esse programa, hoje estou com uma energia tão grande, positivo, um astral maravilhoso. Frei Claudemir. Que nós trouxemos aqui, está na mesa do prefeito, um projeto chamado Karatê Comunitário Mestre Yoshide Shinzato. Espero que o prefeito sancione e que leve justamente os aprendizados que o Cassione disse aqui hoje, neste dia de hoje. O que se precisa para um país melhor. E dizia o nosso professor, que o nosso querido Cassione também foi faixa preta, juntamente com o Gaetano, com o Justo. Ele dizia, somente com união, participação, harmonia, respeito e humildade é que nós chegamos ao progresso mútuo. Yoshide Shinzato, Banzai. Grande mestre. E fica aqui a nossa homenagem, então, ao professor Shinzato no encerramento desta edição do Painel Regional, agradecendo ao Banha, ao Heraldo, o Cassione também conosco, a Daniela acompanhando diariamente aqui a sua participação e a nossa produção. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo o programa, reprise 8 da noite, final de semana você tem o Painel Weekend, sábado 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado.